Amigos, primeiramente sejam todos muito bem-vindos a essa live. Hoje vamos falar de relacionamentos. Vamos lá. Vamos tentar entender isso passo a passo. Eu vou dando as chaves do castelo para que vocês entendam. A primeira chave do castelo, ela é bioquímica. Então, eu vou curiosamente, apesar da primeira chave do castelo ser bioquímica, eu vou citar uma psicanalista chamada Maria Rita Kell, e ela vai fazer um comentário muito importante. Ela vai dizer: tirada todas as diferenças entre um homem e uma mulher, só para lembrar, eu vou abordar relacionamentos heteroafetivos, tá? Nenhum problema, zero problema com relacionamentos de outra ordem, mas vamos tratar aqui de relacionamentos heteroafetivos, tá? Só para restringir a aula no sentido didático. Então, a Maria Rita Kell vai dizer: retirada todas as diferenças entre um homem e uma mulher, sobra o útero. E isso dá início a todas as diferenças. Citando ainda no braço da psicanálise, apesar do primeiro passo ser bioquímico, eu vou citar Sigmund Freud. E Freud, lá num texto de 31, vai falar: eu tenho a impressão que há substâncias diferentes que regem os gêneros diferentes. Nesse sentido, eu preciso que você lembre que moças e rapazes são regidos bioquimicamente por hormônios diferentes e agem de formas diferentes. Então, vamos entender isso, porque isso é um primeiro passo que vamos dar, e esse passo ele é expressivo, ele é significativo para que a gente possa seguir além. Então, vamos lá. Os rapazes produzem um hormônio, as gônadas masculinas, os testículos, produzem um hormônio chamado testosterona, que desenvolve os caracteres sexuais secundários masculinos. Então, barba, pomo de Adão para engrossamento da voz, né, pelo no corpo, aumento do pênis, em alguns casos. Em alguns casos. E, isso é muito importante, o apetite sexual. Então, as gônadas masculinas, os testículos, liberam testosterona, que desenvolvem caracteres sexuais e o apetite sexual. E aí vem uma informação bioquímica muito importante. A cada 24 horas, os rapazes estão aptos a uma fecundação. O que significa dizer que a cada 24 horas, bioquimicamente falando, os rapazes estão preparados, estão assim, tcharam, é agora, né? É claro que dependendo da idade, a cada 15 minutos. Mas a cada 24 horas, os rapazes estão prontos. Então, eu quero que você entenda que o desejo sexual masculino, bioquimicamente falando, tem picos a cada 24 horas, pelo menos. Pelo menos. Outro dado importante, esse dado foi? Foi? Outro dado importante é, no caso de uma gravidez, os rapazes não têm nenhum compromisso além do biológico. Eu não sei se você entendeu. No caso de uma gravidez, bioquimicamente falando, os rapazes não têm custo. O custo é muito baixo. Então, houve o ato sexual, houve uma gravidez e os rapazes, bioquimicamente falando, estão completamente isentos. Acabou. O gasto de energia é nenhum. Agora, vamos para o universo feminino. Bioquimicamente falando, e eu estou enfatizando isso para que fique claro o meu discurso, bioquimicamente falando, as gônadas femininas, os ovários, produzem estrógeno e progesterona. Esses hormônios vão atuar
no amadurecimento do óvulo e na ovulação. O estrógeno, em especial, desenvolve os caracteres sexuais secundários femininos. Seios, a cintura mais fina, o bumbum, os pelos pubianos. E respondem pelo apetite sexual feminino. Como a ovulação acontece a cada 28 dias, bioquimicamente falando, eu disse bioquimicamente falando, as moças têm picos de desejo a cada 28 dias. E, para o caso de uma gravidez, para o caso de uma relação sexual que resulte em uma gravidez, as moças são muito mais afetadas do que os rapazes. Porque no barato, ela vai precisar carregar um bebê na barriga por 9 meses. O que ela vai fazer depois são questões muito mais de ordem social do que bioquímica. Mas pelo menos por 9 meses, pelo menos por aproximadamente 40 semanas, essa moça vai ter que dar conta dessa gravidez. Então eu quero que você entenda que bioquimicamente falando, criamos uma questão aqui muito interessante. Rapazes têm picos de desejo a cada 24 horas e zero compromisso com o resultado de uma relação sexual. As moças têm picos de desejo a cada 28 dias e estão comprometidas com essa relação. Isso, de cara, já vai dizer, bioquimicamente falando, porque as moças tendem a escolher mais do que os rapazes. Então, por que as moças tendem a ser mais criteriosas? Por que as moças tendem a escolher mais? Por que as moças tendem a se preocupar mais com uma relação sexual? Porque, bioquimicamente falando, os picos de desejo são a cada 28 dias e, sobretudo, as consequências de uma relação sexual são muito mais intensas para elas do que para eles. Até aqui, tá claro o nosso primeiro passo bioquímico? Tá claro? Sim ou não? Me dá um love back. No segundo passo, a gente vai pensar numa análise evolutiva dos gêneros. Então, no segundo passo, a gente vai pensar numa análise evolutiva. Eu quero que você entenda o seguinte. Como os homens têm muito mais testosterona, eles desenvolveram muito mais força física. Se os homens têm mais testosterona e desenvolveram muito mais força física, no início da nossa espécie, há 150 mil anos, são os homens que ficam responsáveis pelo sentido de proteção. São os homens que são responsáveis pelas guerras. São os homens que são responsáveis pelas lutas. São os homens que são responsáveis por prover a casa. São os homens que são responsáveis pela defesa. São os homens que são responsáveis por tudo o que acontece do lado de fora da casa. E aí, os homens, por exemplo, vão ter uma necessidade de desenvolver uma capacidade de síntese muito maior. Porque na hora que vier vindo um cara com um machado na mão para cima dele, ele não tem que olhar e pensar, gente, será que esse machado combina com esse visual? Não achei. Esse machado não é um machado que combine com o visual de um homem que não gostei desse machado. Não pode. Ele precisa desenvolver uma enorme capacidade de síntese, porque ele precisa resolver. Ele precisa resolver o problema. Porque ele está na guerra. E na guerra você precisa rapidamente tomar uma decisão e resolver. E por que ele está na guerra? Porque ele tem testosterona, que desenvolveu forças físicas e evolutivamente colocou esse cara para fora da casa. Ele faz muito menos reflexões. Ele precisa resolver. As moças, por sua vez, têm muito mais estrógeno bioquimicamente falando. Então, elas não têm tanta força física como os rapazes. Ficam muito mais tempo resguardadas na casa. E como ficam mais tempo resguardadas na casa, são elas que vão observar coisas que ninguém tinha observado. Que o ciclo menstrual se relaciona com o ciclo lunar. Que quando coloca a semente no solo, a semente se desenvolve. Que depois de um ato sexual se engravida.
São elas que vão começar a perceber detalhes no corpo. Já viu, mãe? Quando percebe que o choro é da cólica, o choro é de fome, o choro... Elas vão percebendo os detalhes. As moças vão sendo evolutivamente treinadas para a análise. Moças vão sendo treinadas para análise, para quebra, para divisão. Rapazes vão sendo treinados para síntese, juntar, resolução. Então, consequências disso. É muito comum, consequências evolutivas, tá claro? Ainda estamos no campo biológico. Consequências evolutivas disso. As moças são muito mais treinadas para discussão, para bater papo, para falar. Rapazes são muito mais treinados para resolver. Então, uma moça liga para outra e diz, como é que foi a festa? Ela diz, então, eu acordei, né? E ela vai contar uma enorme história a respeito disso. Ela é para análise. Um rapaz liga para o outro e fala, e aí, como foi a festa? Se ele disser, foi ruim, tinha pouca mulher e pouca cerveja. Se ele disser, mais ou menos, tinha um dos dois. Se ele disser, foi boa, tinha os dois. E acabou. E acabou. Porque, no sentido evolutivo, biologicamente falando, as moças foram sendo treinadas para análise. Os rapazes foram sendo treinados para síntese. As moças para discussão. Os rapazes para resolver. Resolver. Aguenta firme que daqui a pouco esse discurso muda um pouco. Eu estou no campo evolutivo da biologia ainda. Mas no caminho do entendimento, as moças vão ser muito mais voltadas para análise, os rapazes para síntese. Então as moças vão, uma moça vai conversar com o rapaz. Aí ela fala, eu não aguento mais o pré-vestibular, eu não aguento mais Vitor, eu não aguento mais matemática, física e química, eu não aguento mais o VP. Aí o namorado, larga. Porque ela quer conversar sobre o assunto. E ele quer resolver. Ela quer conversar sobre o assunto e ele quer resolver. E aqui a gente cria um primeiro grande problema. Qual é o primeiro grande problema que deriva daqui? Olha para o Vitão, foca no Vitão. Qual é o primeiro grande problema que deriva daqui? Pense onde você faz carinho em alguém. Pense onde você faz carinho. Pensou? Isso. Carinho não é carícia, tá? Carícia é carinho com conotação sexual. Pense onde você faz carinho. Pensou? Você faz carinho onde você gosta de receber carinho. Você não faz carinho onde o outro pediu. Tá claro? Né? E aí, olha que barato. Olha que sensacional. As moças querem que os rapazes ajam como ela agiria. E os rapazes querem que as moças ajam como eles agiriam. Então, venha para você entender o problema que deriva dessa nossa formação evolutiva. Quando o rapaz tem um problema, ele faz silêncio, porque ele precisa resolver. Se o problema for muito grande, ele liga para um amigo e fala, vamos tomar uma cerveja? O que significa dizer, vamos resolver um problema? E aí 2 homens vão sentar um na frente do outro, eles estão ali para resolver. Quando uma mulher tem um problema, ela quer falar sobre o problema. Ela quer falar sobre o problema. Então ela convida 1, 2, 3 amigas e elas ficam conversando sobre o problema. Qual é a questão? A questão é que ela, quando percebe em silêncio, diz, fala. Por que você não fala? Fala alguma coisa. E ele quer fazer silêncio, porque ele precisa resolver. Mas ela quer que ele haja como ela agiria. E quando ela está com um problema, o que ele faz? Ele faz silêncio, porque ele quer. Ele está agindo como ele gostaria que ela agisse. Então, deixa eu dar um exemplo do que acontece na sua casa. O seu pai chega em silêncio e senta no sofá. Ele está em silêncio. Aí vem você e fala assim, tudo bem, pai? Ele fala, tudo. Aí você vai para a cozinha e fala, mãe, papai está estranho. Aí a sua mãe vai lá. E aí, tudo bem? Ele fala, tudo. Aí ela volta e fala, tá estranho mesmo. Aí vem as duas e fala, e aí, tudo bem? Aí ele explode. Tá tudo bem, já disse. Aí é um grosso, é um absurdo ele responder assim, meu Deus do céu, como é que pode? E por que isso?
Porque ele, quando tem um problema, ele faz silêncio, ele é síntese. Ele quer silêncio. As moças, quando tem um problema, quer falar, quer falar, quer falar. Então, as moças... Gente, eu estou no campo biológico da evolução, sim ou não? Eu estou no campo biológico da evolução, sim ou não? Tá claro? Então, ela vai dizer, ela quer falar, ela quer explicar, né? Ela quer dizer. E ele quer fazer silêncio. E aí, olha que sensacional. Quando ela está com problema, ele faz silêncio. Aí ela diz para as amigas, pô, cara, ele não me escuta. Quando ele está com problema, ela fala. Aí ele diz para os amigos, caraca, ela não para de falar. Porque cada um age com o outro da forma como gostaria que agisse consigo. Ele tinha que sacar que quando ela tem um problema, ela quer falar. E ela tinha que sacar que quando ele tem um problema, ele quer ficar em silêncio. Até aqui foi? Sim ou não? Me dá um love back. Então, a gente começou no campo biológico. O primeiro passo foi bioquímico, o segundo passo foi evolutivo. Agora, a gente sai do campo biológico para entrar no campo comportamental. E eu vou fazer uma abordagem segundo um fulano chamado John Gray. John Gray. O que John Gray nos vai dizer? Olha para cá. Ele vai dizer o seguinte. É sensacional. Olha só. Então, já aprendemos que os rapazes, quando têm um problema, eles fazem silêncio. As moças, quando têm um problema, elas querem falar. Tá? Agora eu estou na perspectiva comportamental do John Gray. Rapazes com um problema fazem silêncio. Moças com um problema falam. E aí eu quero que você entenda o que eu vou dizer agora. Para tudo que está fazendo. Os rapazes vão fazer um movimento horizontal. Então, quem aqui tem namorado há muito tempo vai saber disso. Quando o seu namorado está passando por alguma treta, você tem uma sensação que ele está se afastando de você. Porque os rapazes fazem um movimento horizontal. Quando ele está passando por algum problema, quando ele está angustiado com alguma coisa, quando ele está mal, você tem uma sensação que ele se afasta de você. Porque rapazes fazem um movimento horizontal. Acalma o coração, ele volta. Ele só precisa ir para voltar, porque ele precisa sair da casa, sair da caverna, sair do quarto, sair do escritório, sair de si para resolver. Ele é síntese. Então, John Gray vai dizer, os rapazes têm que ir e voltar. Ir e voltar. Eles fazem um movimento horizontal. As moças não. O que nos ensina John Gray? Que as moças fazem um movimento vertical. As moças aprofundam. Então, quando as moças têm um problema desse tamanho, isso vira um problema desse tamanho. Elas vão aprofundando, 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 aprofundando. O que, né? Por que a Mocreia colocou beijos com 3 S no seu comentário? Era para ser só um olá. Mas isso ela vai aprofundando. Porque naquele dia, porque em 1915, às 14 horas e 8 minutos, você disse que... Porque as moças, quando têm uma treta, elas fazem um movimento vertical de aprofundamento. Os rapazes, quando têm um problema, fazem um movimento horizontal de afastamento. E aí, a gente cria aqui uma incoerência. Ó a incoerência. Ó a incoerência. Porque se a moça estiver aprofundando enquanto ele se afasta, ela vai pirar. Ela vai dizer, meu Deus do céu! E agora ele vai embora de vez. Aí ela aprofunda mais. Aí ele vai mais longe. Aí ela aprofunda mais. Ele vai mais longe. O contrário também é verdadeiro. O rapaz está querendo se aproximar e ela aprofundando, só que ele nem entende. Ele nem entende, ela aprofundando. Ele fala, meu Deus, você está falando de quê? Eu não lembro quando isso aconteceu. E não lembra, porque ele faz movimentos horizontais e ela faz movimentos verticais. Ele se distancia e se aproxima. Ela aprofunda e volta. Não é à toa que ele não entende nada quando, de repente, ela fala assim, ó, vem para a superfície de novo. Ele fala, eita, o que houve? Você não estava mal ainda agora? Então, o que aconteceu? O que é ideal? Ideal é quando ele está próximo e ela está aqui, ó, juntinho. Porque se fizer isso, ó o problema, ó o ideal, ó o problema, ó o ideal, ó o problema. Então, moças, quando eles se afastarem, relaxa, ele vai voltar. Rapazes, quando ela começar a aprofundar, só ouça. Só ouça. Ela só precisa falar. Falar. Então, o que você vai fazer, rapaz? Olha para mim, olha para mim.
você vai repetir as duas... Isso é John Gray falando, tá? Você vai repetir as duas últimas palavras na forma de pergunta. Então ela vai dizer assim, eu não aguento mais. Aí você fala, poxa, você não aguenta mais, né? Eu não aguento mais o VT, o Vitor me perturba muito. O Vitor te perturba, né? É, muita aula, toda hora tem aula, aquele monte de exercício. Esse monte de exercício está te angustiando, né? Está me angustiando demais, eu não aguento mais isso. Ela vai falar por 30, 40 minutos e depois ela vai dizer, que bom que você me entende. E ela vai te abraçar. Foi. Moças, quando perceber ele indo, faça silêncio, espera ele voltar, porque ele vai voltar. Espera ele voltar, ele vai voltar. E se não voltar é porque não voltaria mesmo, tá? Espera ele voltar e ele vai voltar. Aí ele, ó, volta. Tá claro? E aí, mas qual é o problema? O que acontece? Quando ela mostra um problema, ele foi feito para resolver. Ele quer resolver, mas ela não quer resolver, ela quer falar. Então eu vou dar um dado para você entender. Ela fala assim: minha mãe, rapaz, minha mãe, meu Deus do céu, não aguento mais minha mãe, não. Minha mãe, pelo amor de Deus. Aí você fala, é mesmo, né? É uma bruxa. Meu Deus do céu, aquela velha Jesus de Nazaré, só Satanás para aguentar mesmo. Aí ela fala, ô, falando mal da minha mãe por quê? Aí, ou ela fala, minha mãe não aguento mais. Minha mãe, meu Deus do céu, minha mãe não vale nada. Ele fala, que isso? Logo sua mãe é um espetáculo. Sua mãe é uma pessoa maravilhosa. Sua mãe é, meu Deus do céu. Sua mãe é quase a versão de Nossa Senhora na Terra. Aí ela diz, defendendo por quê? Então ele já sabe, não pode atacar, mas também não pode defender. Aí ela fala, minha mãe é uma bruxa, minha mãe não vale nada, ele fica quieto. Uhum. Minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, ele fica quieto. Uhum. Minha mãe, ela fala, vai falar nada não? Então você não pode concordar, nem discordar, nem ficar em silêncio. Espero que eu tenha ajudado. No próximo passo, a gente continua na esteira comportamental e a gente vai citar agora um fulano chamado Marston. Marston foi o criador da Mulher Maravilha, Marston foi o criador da metodologia DISC. E o que reza, o que ensina, o que explica a metodologia DISC? A metodologia DISC divide a espécie humana em 3 grandes linhas de comportamento que podem se relacionar. Então, há pessoas que são mais dominantes. E aí a palavra que caracteriza um dominante é controle. Então, são pessoas que têm mais necessidade de controle, pessoas que têm mais necessidade de comando, pessoas que têm mais necessidade de saber o que está acontecendo. O segundo grupo são os influentes. A palavra que caracteriza os influentes é conexão. Conexão. Então, ele se conecta com pessoas, ele se liga com pessoas, ele fala com todo mundo, ele conversa, ele fala pra caramba, fala pelos 2 cotovelos. É impressionante. Um influente ou uma influente fala muito, fala o tempo todo, se comunica muito, se expressa. Se você amarrar um influente, ele fica mudo. Depois vem os estáveis. O que caracteriza o estável é planejamento. Então, quando você conversar com o estável, ele vai gostar de um tom um pouco mais calmo. Ele vai explicar para você exatamente o que está acontecendo. Ele vai anunciar para você. Um estável, ele não é lerdo, ele é lento, porque ele vai ponderar absolutamente tudo antes de uma tomada de decisão. Ele vai avaliar o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Ele não é indeciso. Ele é decidido. Ele só demora um tempo para se decidir. Mas depois que decide também, irmão, pode vir Jesus de Nazaré. Que ele fala, Jesus viesse semana passada, porque agora eu já decidi. E depois vem os conformes. A palavra do conforme é detalhe. A palavra do conforme é fatos e dados. Então, o conforme ele precisa de detalhes. Então, por exemplo, o conforme adorou que eu falei assim, ó, a biologia, primeiro passo é bioquímico, biologia, próximo passo é evolução, agora é comportamental, segundo John Gray, agora é comportamental, segundo Marston. Ele precisa desse passo a passo. Por ele, no final da aula, eu apresentaria referência bibliográfica, porque ele é fatos e dados, ele é precisão, ele quer tudo ali na minúcia. Então, o que o Marston vai dizer? Ô Gray, você está errado. Na verdade, não é homem que fala pouco e mulher que fala muito.
Tem a ver com perfil. Se for influente, fala pelos cotovelos gesticulando. Se for um estável, também fala a beça, mas fala de uma maneira mais tranquila e sem muitos gestos. Se for um dominante, fala, mas de maneira grosseira e assertiva. Se for um conforme, fala muito pouco, porque um conforme só abre a boca para falar quando tem razão. Então, Marston vai dizer, Grace, você está errado, porque isso não é uma questão de gênero, isso é uma questão de comportamento, da maneira como cada um se desenvolveu ao longo do seu processo de formação. Seja uma formação histórica da família da qual faz parte, seja uma formação gênica, né? O quanto ele tem de elementos que lhe são próprios, seja uma formação pessoal dentro de tudo isso. Então, o que o Marston vai dizer é, temos perfis diferentes, e porque temos perfis diferentes, agimos de forma diferente. Então, um conforme vai fazer mais silêncio. Um dominante vai falar, mas de maneira mais assertiva. Um influente vai falar pelos cotovelos mexendo os braços. E um estável vai falar, mas de maneira um pouco mais pausada e mostrando-se claro na minúcia daquilo que diz, para que não haja dúvida na compreensão daquilo que fala, de como se expressa, de como quer que as pessoas entendam o mundo. Foi? E aí ele vai dizer, o problema então não é quando você junta um homem e uma mulher. O problema é quando você junta, por exemplo, um dominante com um estável. Por quê? Porque o dominante é assertivo, fala diretamente, fala alto, gesticula muito. E o estável? O estável é menos assertivo. Ele fala mais pausado. Né? É muito comum um dominante interromper a fala de um estável no meio. O estável querendo falar e o dominante não deixa ele falar. Aí o estável faz silêncio, o estável se apequena porque ele não consegue falar. Estáveis choram muito, dominantes choram um pouco. Então é muito comum numa discussão entre dominantes e estáveis, o estável chorar. Aí o dominante fala, você tá chorando por quê? Por que tá chorando? Eu não vejo nada demais, gente. Meu Deus do céu. Tá chorando por quê? Eu disse que é verdade. Hein? Fala aí. E o estável tá lá assim, ó, sofrendo, porque ele não entendeu essa discussão, isso o feriu. Isso machuca, porque ele não é da discussão. O estável ele é convidado para resolver problemas diplomáticos entre os amigos. É ele que está lá. Aí você junta um influente com um conforme. Então, o que o Marston vai dizer? Grace, você está errado, não tem a ver com homem e mulher, tem a ver com juntar um influente e um conforme. Porque o influente quer abraçar, quer beijar, quer agarrar, quer abraçar, quer pegar pelo pé. E o conforme? Gente, o conforme aperta a mão assim, ó. E aí, como você está? Tudo bem com você? O meu nome é Vitor. O conforme, ele é o cara todo certinho, ele é o cara todo engomadinho, resolvido. O conforme vai comprar um carro, ele analisa a revista uma roda, duas rodas, três rodas, quatro rodas, cinco rodas, seis rodas, sete rodas. Ele vai no Reclame Aqui 700 vezes. O influente vai comprar um carro e fala assim, eu vou comprar um carro. Entra na agência e fala, aquele ali é bom? Eu vou levar aquele ali, eu vou levar. Aí você casa um influente com um conforme, ó a treta. Porque o influente quer beijar, quer agarrar, quer chamar de meu amor. E o conforme, calma aí, cara, a gente está aqui em público, esse é jeito de agir, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, isso vai ficar uma bagunça aqui, gente. Faça assim, não. Né? Por quê? Porque você juntou um influente com conforme, não foi um homem com a mulher. Um dominante com estável, não foi um homem com a mulher. A questão, diz Marston, não é o gênero. A questão, diz Marston, é o perfil comportamental. Então, para Marston, mais importante que o gênero é você avaliar qual o perfil comportamental de quem está com você. Avaliando o perfil comportamental de quem está com você, você vai ter muito mais dados para saber como essa pessoa se relaciona com o mundo. Até aqui tá claro, gente? Sim ou não? Dá um love back. No nosso próximo passo, a gente continua na esteira do comportamento, mas agora a gente vai para o colo do Dr. Freud. Num dos textos famosos do Freud, e o Freud tem muitos textos famosos, ele vai tratar das diferenças anatômicas que justificam diferenças psíquicas. Então ele vai dizer, homens e mulheres são anatomicamente diferentes. E isso justifica comportamentos diferentes. Né? Então, são exemplos fáceis de você entender. Moças têm seios, né? E não têm pênis. E isso não é um problema fácil de resolver, não é, porque, sobretudo para as moças que são mais detalhistas, né? Observar, lembrem que o nosso processo de formação embriológica, a gente era um disco,
Então elas observam os seios, aí um é um pouco maior que o outro, um olha para um lado, outro olha para o outro, né? Não são tão grandes quanto queria, ou são muito pequenos, ou são flácidos, ou não são flácidos. Usa sutiã, não usa sutiã, bota essa roupa, não bota essa roupa, usa decote, não usa decote, mais sensual, menos sensual. Quando os seios começam a aparecer, como é que faz para abraçar, né? Abraça forte, não abraça. Então, são questões que aparecem para a psique feminina que estão diretamente relacionadas à estrutura do corpo, né? Tem um bumbum muito grande, tem um bumbum muito pequeno, usa short curto, não usa saia curta, não usa. Quanto mostra, quanto rebola, anda rebolando muito, anda rebolando pouco, como faz para sentar? Então, como faz para se vestir? Mais sensual, menos sensual, mais provocativo, menos provocativo? Então, o ensaio do Freud nos permite fazer inferências, né, de que é um lugar de procura de conforto continuado para as moças, uma vez que precisam se haver com a estrutura corporal que têm. Para os rapazes não é diferente. Para os rapazes também, diferenças anatômicas que justificam diferenças psíquicas. Então, tem a voz muito grossa, pouco grossa, deve impor mais a voz, fala mais alto, fala mais baixo, né? O tônus muscular tem um corpo mais musculoso, menos musculoso, mais peludo, menos peludo. O quanto mostra dos pelos, o quanto não mostra, né? Usou uma camisa de botão, abre mais, fecha mais. Como é que trata a questão das joias? Né? Usa pulseira, não usa? Usa cordão, não usa? Relógio é a única joia masculina socialmente aceita em qualquer lugar. Mas, de repente, você vem de um lugar que é muito comum o cordão. Usa o cordão, não usa o cordão. Usa pulseira, não usa pulseira. Usa brinco, não usa brinco. Deixa o cabelo crescer, deixa parado. Deixa a barba ou tira a barba. Né? A questão do pênis é uma questão importantíssima para o universo masculino. Porque o pênis é algo que se mostra. Né? Então ele se mostra numa bermuda, ele se mostra num short, ele se mostra numa calça um pouco mais justa, ele se mostra na sunga. Por isso que é muito comum rapazes no início até o início da adolescência, às vezes até a fase adulta, usar bermuda na praia, usar bermuda na piscina, né? E aí ele tem que escolher para onde coloca o pênis, para o lado direito, para o lado esquerdo, para cima, deixa para baixo, né? Não tem nem tamanho para isso, né? Ou é grande demais, ou é pequeno demais, as pessoas vão observar. No caso de uma ereção num lugar que ele não queria, né? Porque o pênis ele tem quase vida própria. Né? A ereção masculina ela não depende de vontade. A ereção masculina depende de fluxo sanguíneo de maneira muito geral, involuntária. Então tem uma hora que o rapaz fala, rapaz, aqui não! Né? E aí não tem muito jeito. E como é que ele vai fazer? Porque a vulva feminina está preservada. O pênis masculino está exposto. Né? Numa sunga, sobretudo. Imagina, está na piscina na casa da namorada, que é de uma família muito rígida. Né? E aí ela resolve, né, ficar um pouco mais... Ali é um encontro um pouco mais animado. Né? Como é que faz? Como é que resolve isso? Diferenças anatômicas que justificam diferenças psíquicas. Ele vai ter que dar conta de resolver problemas que ela não vai. Né? No caso das moças, pode até parecer mamilos um pouco mais exaltados, né? Vamos dizer assim. Mas no caso dos rapazes, não. Como é que ele faz para esconder? Né? Pula na água, né? fica na água escondido, arruma uma toalha, né? E fica preso na toalha. Então, diferenças anatômicas que vão contribuir para diferenças psíquicas, ensina o Dr. Freud. Então, para além das questões biológicas, bioquímicas e evolutivas, para além das questões comportamentais apresentadas pelo Gray e pelo Marston, há questões de ordem psíquica / estrutural que precisam ser pensadas. E não é fácil. Se haver no mundo não é fácil. Né? Então, para a moça, né? Usa sutiã, não usa sutiã. O rapaz, usa cueca, não usa cueca, sei lá. Voz mais grossa ou voz mais... Aumenta o tom da voz ou diminui? Deixa a barba, tira a barba. Se depila, não se depila. E aí tem uma questão importante que é o nu diante do outro também tem uma questão em aberto. Porque diante do ato sexual propriamente dito, seja ele o primeiro ou os que venham depois, há um disperse, né? E eu quero que você entenda esse disperse no seu sentido mais amplo. O disperse não é só disperse da roupa, né? Ovídio, autor romano, fala da magia dos panos. Ao disperse, não há magia dos panos.
Por isso que tem muito pouca gente que é bonito nu. Tem muito pouca gente que é bonita nua. Porque quando você se despe, você tira a roupa. Não tem mais negociação. Não tem mais apetrecho. Né? É você como você é. Por isso que gente sem roupa bonito, gente sem roupa bonita, é muito raro. Né? É muito incomum. Porque aparece. Né? Aparece. É claro que isso ganha reflexões no mundo de internet, onde você manda fotos nua ou seminua, ou nua ou seminu, que ficou aí genericamente conhecido como nudes, mas ali você ainda tem posições, né? Você tem filtros, tem manipulações que você faz com a foto para dar à foto contornos que você espera. Mas é bem possível que você já tenha passado por isso. Conhece alguém na internet e quando vai conhecer na vida ao vivo, você fala, gente, que passa? Né? Porque o mundo virtual montou uma imagem que é muito diferente do mundo real. Né? Então, as diferenças anatômicas que justificam diferenças psíquicas são muito importantes na hora da gente considerar as relações humanas. Não só as relações de gênero que estamos tratando aqui, mas as relações no sentido mais amplo. Mais amplo. Até aqui tá claro, gente? Me dá um love back. Na última etapa do nosso discurso, a gente vai para o colo de um fulano chamado Chapman. E ele vai falar sobre as 5 linguagens do amor. Sobre as 5 formas de amar. Então anota, porque eu vou te dar agora a chavezaça do castelo. Há 5 grandes formas de amar. Tem gente que ama ou se sente amado servindo. Então é aquela pessoa que você conhece que dá 10 minutos o cara tá no churrasco, fazendo um churrasco para todo mundo. É a sua mãe ou sua avó que não senta para almoçar com a família, porque ela tá servindo todo mundo. E tem gente que ama ser servido. Adora café na cama, adora que lavem a louça para ele, gosta de ser servido. Tem gente que ama e se sente amado com elogios. Então tem gente que ama com elogio, elogia, fala bem de você, às vezes até bajula um pouco. E tem gente que se sente amado quando recebe esse elogio. Então deixa eu dar um exemplo para você ver como isso pode criar um problema. Vamos imaginar vou imaginar aqui um relacionamento em que um ama servindo, mas o outro se sente amado com elogios. Aí ele vai dizer, ou ela vai dizer, eu faço tudo por você. Aí o outro vai dizer, mas você não me enxerga. Porque ele ou ela ama servindo, mas ele ou ela se sente amado quando é elogiado. Perceberam a diferença? O fato de alguém não amar você do jeito que você quer não significa dizer que não ame do jeito que pode. O ponto central da discussão é que amam intensamente, mas amam de formas distintas. A terceira forma aqui seria toque. Tem gente que ama quando tocando, abraçando, agarrando, beijando. E tem gente que se sente amada quando é abraçado, quando é agarrado, quando é beijado. Tem gente que ama e se sente amado com tempo de qualidade. Gosto de você aqui, ó, do lado aqui, ó. Ó, você está aqui. Gosto da presença. Da presença. Então, assim, quem gosta de ser amado com tempo de qualidade, só quer você do lado. Fica aqui do meu lado. Aí você pega o celular, a pessoa fala, ô, você pegou o celular por quê? Você está do meu lado. Não, mas eu só peguei o celular, mas tá do meu lado? Eu me dá um abraço. Não, abraço eu não quero. Eu quero que você fique aqui do meu lado. Porque essa pessoa ama muito, mas ela ama com tempo de qualidade. Ela não quer ser servida, ela não quer elogio, ela não quer ser agarrada, ela quer você do lado dela. Ali, ó. Aí imagina só, você junta um casal, um ama com toque e o outro se sente amado com tempo de qualidade. Aí esse aqui quer amar agarrando, beijando, abraçando. E esse aqui quer ser amado só do ladinho. Olha o problema. Não é que não amem intensamente, mas se amam de formas distintas. Distintas. Tem gente que ama e se sente amado recebendo presente. Então tem gente que ama dando presente. Dá presente, dá caneta, dá caneca, dá foto, dá porta-retrato, dá um monte de coisa. E tem gente que se sente amado quando recebe presente. Quando não recebe presente, não se sente amado.
Então, vou dar 2 exemplos muito interessantes de 2 amigas da mesma época. Uma disse assim, Vitor, eu vou desmanchar meu namoro. Não aguento mais. Não aguento mais. O cara diz que eu sou linda, que eu sou gostosa, que eu sou charmosa, que eu sou a mulher da vida dele, mas não me dá um presente. Meu Deus do céu. Um presente que é bom não chega. A outra no outro lado falando, Vitor, eu vou desmanchar meu namoro. Não aguento mais. O cara me enche de presente, me dá um monte de coisa, dá perfume, dá roupa, me dá sapato, mas nunca diz que eu sou linda, que eu sou gostosa, que eu sou charmosa. Eu falei, gente, era só trocar o namorado. Porque essa aqui ama, se sente amada quando recebe presente. Mas ela encontrou um cara que ama elogiando. Essa aqui se sente amada quando é elogiada, mas encontrou um cara que ama dando presente. Não é que tenham pessoas que a amem de forma diferente, amem pouco, mas amam diferente do jeito que ela gostaria de ser amada. Então, uma chave importante de toda a nossa discussão aqui é descobrir como essa pessoa gosta de ser amada. Como que você gosta de ser amado? Né? Eu dei esse curso, aí a aluna chegou em casa, né? Ela é casada há 20 anos, eu dei esse curso, aí a aluna chegou em casa, casada há mais de 20 anos. Ela falou assim para o marido, onde você gosta de receber carinho? Aí ele disse, eu detesto receber carinho. Ela falou, você está comigo há mais de 20 anos e só hoje você falou isso? Ele disse, mas como é que eu ia explicar para você que eu não gosto de receber carinho? Porque ele não se sente amado com toque, mas ela amava com toque. Então, o poderoso é você descobrir como o outro gosta de ser amado, como o outro prefere ser amado. Então, se você saca um pouco qual é o perfil comportamental, se você saca um pouco como é que o outro gosta de ser amado, se você saca um pouco a relação que o outro tem com o próprio corpo, se você saca um pouco que temos relações bioquímicas e evolutivas que nos constroem, isso vai permitindo a você ter um relacionamento mais saudável. Porque você começa a identificar coisas, começa a perceber quem é quem, começa a jogar um jogo que é voltado para o outro, que poderíamos relacionar isso numa palavra muito forte chamada empatia. Empatia é quando eu começo a perceber o que o outro pensa, a perceber o que o outro sente, a me preocupar com o outro. É quando numa conversa, ao invés de eu ficar preocupando com o que eu vou falar depois que ele acabar, é ficar prestando atenção em cada detalhe do que a pessoa diz. Como ela movimenta os olhos, como ela movimenta o corpo, o que ela está sentindo enquanto ela fala aquilo. Porque enquanto a pessoa está falando, ela está expressando um sentimento. E se você consegue sacar qual é o sentimento dessa pessoa, vira um jogo de poder muito grande. Porque preste atenção, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Tem casais que jogam tênis, mas tem casais que jogam frescobol. E essa é toda a diferença. Olha para cá que eu vou te dar a última chave mais poderosa da vida. Tem casais que jogam tênis, tem casais que jogam frescobol. Então, qual é a diferença? No jogo de tênis, quando é que você fica feliz? Quando você acerta? Não. No jogo de tênis, você fica feliz quando o outro perde. Então, tem casais que não fazem diálogos, tem casais que fazem monólogos consecutivos. Um fala, pela graça de Deus tem que parar porque tem que respirar. Aí o outro fala, pela graça de Deus tem que parar porque tem que respirar. Eles não fazem diálogo, eles fazem monólogos consecutivos, eles jogam tênis. Um está torcendo para o outro perder. E no final das contas, quem perde os dois, porque numa relação de competição, os dois perdem. Agora, num jogo de frescobol, quando é que você fica feliz? Quando o outro pega a bola. Então você lança a bola e o outro pega a bola. E você lança a bola, o outro pega a bola. Você lança a bola e o outro pega a bola. E aí não é monólogo consecutivo, é diálogo. É diálogo. É quando o outro fala e você fica empaticamente prestando atenção nos detalhes do rosto, do movimento de corpo, da palavra, do que o outro está dizendo. E você diz, caramba, eu entendi o que você disse. Você quis dizer isso, isso e isso. Mas olha esse ponto de vista também. E o outro ouve você. E o outro analisa, caramba, eu não tinha pensado sobre essa ótica. E aí, não tem jogo de tênis onde um quer que o outro perca. Tem proto-cooperação, positivo para ambas as partes. Tem os dois querendo aqui que os dois ganhem, porque é jogo de frescobol. Pá, jogou a bola. Pega, pega, pega. Pá, jogou a bola. E aí, no final, os dois saem engrandecidos. Porque ao invés de sair dois derrotados com a sua verdade, saem dois maiores porque encontraram a verdade do outro.
E aí cresceram um pouco mais porque o outro acrescentou, o outro trouxe mérito, o outro trouxe palavras, o outro trouxe ideias. E esse casal vai ficando cada vez mais poderoso e forte, porque jogam frescobol, não jogam tênis. Se alegram na vitória do outro e não na sua derrota. E não na sua derrota. Me fiz claro? Me fiz claro? Senhores e senhoritas, foi um prazer inefável estar na presença de vocês. Desejo-lhes sucesso, vida longa e até que eu os veja novamente. Que Deus leve vocês na palma de sua mão. Beijo enorme no coração, gente.